Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. E esse episódio, que talvez você esteja apenas ouvindo, também está disponível em vídeo. É só entrar no nosso canal no YouTube e buscar por Sons da Terra. A gente sempre no Sons da Terra traz uma espécie da fauna brasileira e fala um pouquinho sobre as características e os sons dessa espécie. E hoje o nosso personagem é uma das aves mais ameaçadas do mundo. Para você ter ideia, ela é considerada criticamente ameaçada de extinção. Esse é o último nível antes da extinção completa na natureza. Ela está tão ameaçada que pesquisadores já entraram em ação, estão colhendo ovos dessa ave na natureza para reproduzi-la em cativeiro e depois, possivelmente, devolvê-la à natureza. E quem está à frente desse projeto há uns bons anos é o nosso entrevistado de hoje, o Alexandre Rezende, que é médico veterinário. Muito obrigado por participar hoje, viu, Alexandre? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui. E é isso, o pato mergulhão é a ave aquática mais ameaçada das Américas e uma das aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Então, por isso, essa preocupação tão grande em salvar o pato mergulhão, que é uma espécie tão importante para o Brasil, tão importante para o bioma cerrado, uma referência para a qualidade da água. O pato mergulhão merece esse status de... Bom, o pato mergulhão, esse que você está vendo aí nas imagens, para quem está assistindo, esse que você está ouvindo aí, ó, também tem esse sonzinho discreto, e a gente pode dizer que é uma ave discreta. Muito, muito. Ela vocaliza mais para ela, quando ela está, vamos dizer, se alimentando, quando ela quer chamar o seu parceiro, a parceira que está no ninho, e ela é muito territorialista, então ela vocaliza muito quando ela vê um outro animal, outro pato, dentro da calha de rio ali. Seu território. Dentro do território dela, o animal vocaliza muito, ele é muito territorialista. E ele está sempre solitário, em casal, em grupo, como é que se dá? Olha, o pato mergulhão, ele vive sempre com a sua parceira. Formou o casal, é aquele casal até um dos dois aí morrer por qualquer motivo, né? São monogâmicos. E aí unidos pela vida toda. Pela vida toda. Mas até que a morte o separe. O separe. Depois que morre, eles formam novos casais, né? E segue a vida, porque a necessidade de reprodução é maior do que a dor da perda, né? Ela não pode se dar o luxo de não reproduzir. Ainda mais tratando do pato mergulhão. É uma espécie que tradicionalmente ocorre no Cerrado brasileiro, mas no passado já ocorreu também na Mata Atlântica. Sim, ela não é... Hoje ela só está no Cerrado, mas ela tinha uma distribuição maior, né? Então, só retrocedendo um pouco, quando a gente fala do pato mergulhão, existe o PAN, que é o PAN, Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão, que é um plano criado e orquestrado pelo ICMBio. E o ICMBio convida vários pesquisadores que atuam diretamente com a espécie, né, para criar e executar ações. Então é uma equipe multidisciplinar. Eu só sou mais um pesquisador dentro desse universo, mas que não são muitos, mas que são várias pessoas, todos têm seu mérito, que é muito trabalhoso, e que estão há mais de 20 anos aí correndo atrás de informação e querendo salvar essa espécie. O projeto começou em 2006, né, o PAN, e em 2008 teve a primeira tentativa de coleta, porque assim, como a espécie é muito ameaçada, esse PAN juntou todos os pesquisadores, e aí dentro dessa comunidade chegou ao consenso que se não tivesse uma intervenção humana, a espécie ia entrar em extinção. Quantos patos tem hoje no Brasil? Olha, a estimativa, o último censo era 250. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Quer dizer, só tem no Cerrado hoje. Mas... Hoje o pato só é encontrado no Jalapão, Chapada dos Veadeiros, Serra da Canastra, o entorno da Serra da Canastra, Patrocínio, aquela região. Só nesses 3 pontos. Né? Nesses 3 pontos, juntando tudo, 250. 250 a gente acha que tem menos agora. A gente acha que vai bater aí... A gente está para fazer um novo censo populacional, o pessoal está correndo os rios e tal. Infelizmente as notícias não são as melhores, esse número vai abaixar. Por isso é tão importante essa ação de coleta de ovos,
para formar uma população sob cuidados humanos, para garantir uma genética, uma segurança genética, reproduzir esses animais em quantidade e começar o projeto de reintrodução. Então, deixa eu entender, a população está diminuindo. Diminuindo. Mas assim, o pato mergulhão, ele sempre teve uma densidade demográfica baixa. Tá? Tanto que na década de 50 ele foi considerado extinto. E aí, com o tempo, o pessoal foi estudando mais, né? Na década de 90 já teve mais estudos, e aí foi vendo que esse número não. O pato foi, vamos dizer aí, trouxe à tona as pesquisas. E aí, estudando todas essas áreas de distribuição do pato, né, chegou ao consenso que aí, vamos dizer, hoje em torno de 200 e pouco, menos de 250 indivíduos em vida livre. Tá, de toda forma, é um número muito pequeno. Muito, para uma espécie muito pequena. Há indícios de que a população está diminuindo. Declínio. Então vocês decidiram tomar uma medida drástica de ir na natureza, coletar ovos para poder reproduzir sob cuidados humanos. Para ter uma população grande em cativeiro. Isso, para a gente poder alimentar, fazer o headstock. A gente começar um projeto de reintrodução e ter como alimentar esse projeto, né? Que é um projeto a longo prazo. Para você tirar uma espécie do risco da extinção, são vários anos, porque você tem que reproduzir, você tem que soltar esses animais na natureza, eles têm que se adaptarem, sobreviverem, e eles têm que reproduzirem e os seus filhos reproduzirem. Aí sim a gente pode falar que tem sucesso para salvar uma espécie, mudar a classificação dela. Então a gente tem uns bons anos aí de estrada para tirar o pato realmente da lista da situação que ele se encontra hoje. Eu já acompanhei algumas vezes essas coletas de ovos pelo Terra da Gente, né? Tem várias reportagens, é só dar uma busca aí no Globoplay que você vai encontrar algumas das aventuras. Nossa, é uma aventura. Já tem quase 10 anos que eu faço esse trabalho junto com o PAN, com vários outros pesquisadores, onde a gente tem várias equipes que ficam a campo, descer no rio, fazendo raft, aí eles têm que achar o pato, achar o ninho, que é uma agulha no palheiro, imagina a dimensão do Brasil, você chega na Chapada dos Veadeiros, Jalapão, gigantesco. São áreas enormes, né? E o pato ele se esconde bem, então você tem que ficar descendo o rio, achar o pato, achar o ninho, aí sim a gente cria toda uma logística para a gente não intervir no comportamento natural da espécie. Então a gente, em época de coleta de ovos, a gente monitora, o pessoal monitora, as equipes a campo monitora o ninho, falou, tá nidificando, tem ovo, tá ótimo. Aí a gente cria uma expedição para lá, fica todo mundo camuflado, e aí eu tenho 40 minutos, depois que porque assim, eu só posso atuar na hora que a fêmea sai do ninho, a gente fica escondido. Porque a gente não mas quer... explica para quem está assistindo e não conhece, como é o ninho do pato mergulhão. Então, ele não é o ninho que está no mato ou na árvore. Em cada região, o pato mergulhão escolhe um tipo de ninho. Mas, geralmente, é cavidade em rocha, mas em lugares altos, para que ele não seja predado. Sempre na beira do rio. Sempre na beira do rio. Sempre a cavidade voltada, a boca do ninho voltada para os filhotes já caírem direto no ninho. Ou é tronco de árvore, geralmente o tronco voltado para o rio, né? Ou barranco, né? Em cada região ele escolhe o que tem de segurança à sua disposição. Mas de qualquer forma são lugares que você só acessa pelo rio, muitas vezes lugares bem longínquos, que você tem que percorrer de bote para chegar até o pato mergulhão, ele é bioindicador porque ele é um animal extremamente exigente. Ele só gosta de água muito limpa, muito transparente e com corredeira. Então ele gosta, e cada vez está ficando mais difícil de achar água, habitats com essas características, né? Por isso que ele está tão ameaçado. Então ele sempre está em locais muito isolados, sem ação do homem. Então para que a gente consiga chegar na área do pato, a gente tem que andar bastante, pegar o bote, remar muito, que a gente não pode ir com barco, porque senão o barulho ele nos ouve. Barco com motor. Com motor, e acaba que aí ele se esconde, a gente não vê onde que é o ninho dele. Sempre com caiaque, então a gente sempre tem que estar remando em lugares muito distantes. Então é uma expedição, é uma aventura. A gente já mostrou algumas vezes no Terra da Gente que você teve que se pendurar, né? Fazer rapel. Que é o caso da Chapada dos Veadeiros. Da Chapada do 40 metros de altura, e isso assim em 40 minutos. Então, assim, é uma loucura porque primeiro a gente tem que avaliar muito bem
o local, onde está o ninho, como é que vai ser a ação, porque eu tenho 40 minutos. Que é assim, eu só posso intervir na hora que a fêmea sai do ninho. A ideia é que eu não posso intervir no comportamento natural. Então a gente tem que... A ideia é que ela não saiba que você esteve lá. Porque na hora que ela sai para se alimentar, geralmente 40 minutos é o tempo. Então eu tenho que me virar, subir, descer, escalar. A gente tem todo um protocolo pelos pesquisadores para que eu tenho que seguir para que não haja nenhuma alteração no comportamento. Porque se ela, por exemplo, se ela perceber que eu estou ali, ela pode abandonar aqueles ovos. O impacto é muito grande, porque vão ser alguns filhotes que não vai ser mais incubado, né? Então, no caso, ainda tem a gente que pode levar para incubar. Mas é muito difícil achar o ninho. Porque você não tira todos os ovos. Não. A gente tem um protocolo que a gente tira parte dos ovos, né? E parte dos ovos fica para ela incubar naturalmente, porque como é uma espécie muito rara, a gente deixa ela continuar aquela reprodução natural, ter os filhotes dela, criar aquele vínculo com aquela área, com aquele ninho, né? Para a gente não alterar o comportamento natural dela. Parte dos ovos vai com a gente, para a gente acabar de incubar, é levado para o único centro de reprodução do pato mergulhão no mundo, é o Zooparque de Itatiba. Então os ovos são levados para lá eles acabam de incubar, né? Depois a gente pode falar sobre essa parte do centro de reprodução, e aí e os outros ovos ficam lá na natureza. Como é um pato, geralmente a fêmea põe muitos ovos. O pato mergulhão 10 ovos, não é isso? São de 7, no máximo 8. Tá. Muito difícil achar um 9, mas assim, média 7, 8. 7, 8. E A você me disse na última fertilidade é muito reportagem- grande, praticamente nasce todos. Nasce todos, mas nem todos sobreviveriam na natureza. Porque assim, é um animal que nasce muito pequeno e ele é muito facilmente predado. Então assim, na primeira semana alguns são predados, seja por grandes peixes, por gavião. Até os peixes comem. Come. Gavião, coruja. Então assim, ele... Desses 7, vamos botar 7, 8 que nascem todos, chega na vida adulta, vai chegar uns 3 só. E o grande problema desses 3 ou 4 que chegam na vida adulta, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Simplesmente, porque assim, os pais, quando dá 8 meses, 7, 8 meses, os pais batem nos filhotes para ele buscar as suas áreas. Vai fazer a sua vida. Sabe? E é na marra, na dor. Eu já vi essa separação, os pais batem mesmo, literalmente, nos filhos, para eles saírem. Pra cortar o vínculo mesmo. Cortar e eles buscarem as suas áreas. E aí eles vão ter que sair buscar, eles vão ter que criar os seus territórios, né? E aí, essa é uma lacuna que a gente está para responder. O que acontece com os novos filhotes de Com os novos determinados filhotes, territórios? isso. Porque eles são muito territorialistas, né? São. Numa área ali do Rio, de quantos quilômetros? Em média, aí vão colocar 20 quilômetros, varia um pouco aí. É uma média, 20 Então, quilômetros. naquele trecho de rio, só um casal. Só um casal, vai ninguém habitar. entra. O baixinho é invocado. E ele bate em qualquer outro casal. Tem casais que passam ali, tem um contato rápido, mas eles não vivem no mesmo território. Eles até aturam passou por ali e tal, mas eles são extremamente territorialistas. Queria só abrir um parênteses aqui, não sei se vocês viram, mas a gente quase foi atingido por alguns beija-flores. É que a gente está fazendo esse videocast aqui em Monte Alegre do Sul, na pousada da fazenda, felizmente rodeados pela nota... tantos beija-flores juntos, é a coisa mais linda do então tem bebedouro aqui, a gente quer justamente que eles participem aqui do nosso videocast. Então você estava me dizendo que é uma dúvida ainda o que acontece com esses 3 ou 4 filhotes sobreviventes que são de propósito espantados pelos pais. Isso. Mas os 4 que você, de uma ninhada de 7, se você deixou 3 ovos e levou 4, na incubadora a chance de sucesso é muito maior. A taxa de sucesso tem sido 98%. É muito difícil a perda de ovos ou filhotes sob cuidados humanos. A técnica já está dominada pelos técnicos do Zooparque. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, então está bem dominada, vamos dizer, a técnica. Então a taxa de sucesso sob cuidados humanos está sendo muito grande, né? Isso tem ajudado bastante. Hoje o Zooparque está com 70 animais sob cuidados humanos. Pensando que em vida livre tem cerca de 200,
Já já a gente vai ter mais animais sob cuidados humanos do que em vida livre. Isso é muito bom para a espécie, para o programa, vamos dizer. Né? E esses animais que estão sob cuidados humanos já estão se reproduzindo? Já, muito nos bem. recintos? Nos recintos e com incubação e criação pelos patos. Que antes, na primeira reprodução, esses filhotes que foram colhidos ovos, que eu colhi desde 2011 até hoje, esses ovos foram coletados, incubados lá, né? E eles formaram casais. Na primeira reprodução, o que aconteceu? Eles fizeram a postura e a gente criou esses ovos, vamos dizer, na mão, justamente para a gente aprender, dominar a técnica e tal. Na incubadora? Na incubadora ainda. Agora, o que já está acontecendo? Eles já estão incubando sozinhos, sob cuidados humanos. Na linguagem popular quer dizer que a fêmea está chocando o ovo. A fêmea está chocando sem a nossa ajuda e criando os filhotes. Isso é muito importante. Porque esses filhotes que vão para a natureza ou vão criar filhotes que vão para a natureza. Então, o melhor método é deixar os pais criarem os filhotes que vão para a natureza para criar esse comportamento, relembrar, porque já tem isso no DNA, né? Mas vem cá, se você já tem uma população de 70 animais no cativeiro e eles estão se reproduzindo, por que ainda é necessário ir à natureza e coletar mais ovos? Sim, porque a gente precisa chegar, primeiro, pela variabilidade genética. Para a gente garantir que a gente tem uma variabilidade genética dessas 3 áreas e eles se cruzando num número geneticamente viável, tem Studbook, tem um pesquisador que ele vai avaliando geneticamente todos esses animais, os melhores cruzamentos, e através desse estudo da genética, eles chegam no número, olha, é necessário pegar tantos ovos de cada população. Então, falta pouco para a gente não precisar mais recorrer a essa ação extrema, mas ainda é necessário para garantir essa variabilidade genética. Né? Porque o pato ele pode estar nessa situação, uma das causas também é por conta da variabilidade genética. Podem ter ficado muito tempo isolados, eles podem ter cruzado com uma pai e filho, enfim, ter ficado muito consanguíneos, e aí vai diminuindo a fertilidade, então esse número vai caindo muito. Uma das causas. Você tem uma população lá na canastra que é pequena e ela se reproduz só entre aqueles indivíduos entre eles ali, e isso acaba causando um empobrecimento genético, é menos chance de vida. Que a fertilidade vai caindo muito. Isso pode ser uma das causas da situação do pato. Né? Quais são as outras? Porque a gente está falando que ele está criticamente ameaçado, mas não explicou muito bem por que ele chegou nessa população. O pato mergulhão, ele é o bioindicador, uma espécie extremamente exigente. Então, qualquer alteração no habitat do pato, isso impacta ele diretamente. Tanto que o pato ele foi considerado, homologado no 8º Fórum Mundial da Água, como embaixador das águas do Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, pela grande importância que ele tem. Então, o que causa impacto no pato? A gente tem um estudo ainda a se fechar, né? Muita gente pesquisando pato, mas o principal é a mudança de perda de habitat. Como ele precisa de água de qualidade, água corrente e peixe, então ele quer o do bom e melhor, natureza perfeita. E cada vez a gente está tendo menos esses habitats, né? Seja por desmatamento, seja por lavouras que estão muito próximas dessas áreas, não cuida da mata ciliar, seja poluição que vem com as chuvas, excesso de fertilizantes, defensivos agrícolas que caem na água, contamina, e aí você vai ter menos peixe. Tendo menos peixe, o pato não consegue se alimentar, a população é atingida diretamente. Então, essa alteração, perda de habitat, é um ponto muito crucial para o pato mergulhão. Infelizmente, cada vez mais estamos tendo essa perda de habitat. O pato mergulhão tem esse nome justamente porque ele mergulha, né? Mergulha para caçar os alevinos. E encontra as presas pela visão. Ele tem que enxergar bem o peixinho. Por isso que ele precisa de água limpa. Água limpa. E ele não gosta de água parada, não é que ele não gosta. Para ele conseguir, por exemplo, quando você tem uma represa, quando você cria uma barreira ali, cria uma hidrelétrica, aquela água muito funda, ele não consegue caçar. E aí ele prefere águas em correnteza e não tão fundas, para ele ter mais sucesso na sua caça, né? Então por isso que ele não vive em represa. E ele come exclusivamente peixinhos. Peixes. Come alguns crustáceozinhos ali que ele pode encontrar, mas é mais peixe. E muito peixe.
Muito peixe. Muito peixe. Hoje, o zooparque cria alguns filhotes, quando não é possível criar com os pais, criam, sob cuidados humanos, ali numa caixa específica. Quando ele já está grandinho, ele come 200 alevinos por dia. Olha só. Que são contados e tal, porque tudo é monitorado. Haja peixe para bancar aí. E não é todo rio rio que está tão saudável para ter água cristalina, corrente com tanto peixe. Então, por isso ele é o embaixador das águas do Brasil. Por isso que é tão importante, quando a gente fala em proteger o pato mergulhão, levantar essa bandeira do pato mergulhão como embaixador, a gente está protegendo não só o pato em si, mas toda a existência de um ecossistema em volta, né? Você tem todos outros animais, né? Ameaçados ou não ameaçados que moram, que habitam ali com ele. Então a gente, colocando ele como guarda-chuva, tem várias espécies que serão beneficiadas, né? Inclusive nós, porque água de qualidade é fundamental para nós. Então a gente tem que, o pato tem que virar a salvação de nós mesmos, né? Vamos dizer. A gente salvando o pato, a gente está ajudando a nos salvar, vamos dizer. E se você analisar onde está o pato hoje, são algumas ilhas de preservação, alguns paraísos da natureza brasileira. Jalapão, Chapada dos Veadeiros e Canaça. E outra coisa, é o Cerrado, que é a grande caixa d'água do Brasil. Não só do Brasil. O Cerrado ali, perto da Chapada dos Veadeiros, aqueles aquíferos ali, abastece 70% do Amazonas, do Rio Amazonas. Então olha a importância de se manter o cerrado em pé. Não é só por questão das espécies ali, o pato e tal, porque mantendo o habitat dele, você vai ter o cerrado em pé, que vai infiltrar mais águas nos lençóis freáticos, que isso, a longo prazo, quem vai sofrer somos nós e até o agronegócio, porque ele precisa de água, né? A gente tem que encontrar um bom senso, um crescimento sustentável, um bom uso do solo, né, para que o Brasil permaneça essa potência no agronegócio, mas que tem que conciliar melhor esse uso sustentável do solo, da água, para que no futuro próximo o agronegócio não sofra tanto com perda de água e tá nós mesmos, porque água de qualidade, água é vida, gente, água é tudo. Então, aquilo, estamos todos interligados, somos todos interdependentes. Isso tem que estar muito claro para todo mundo e para todas as classes. Seja para o agronegócio, seja para quem for, para o turista que está ali visitando as áreas. Então, a preservação tem que ser conjunta e todo mundo junto para um bem comum, né? Esse que é o ponto. Muito bem. Vocês já estão com esse trabalho há algum tempo, né, de reprodução sob cuidados humanos. Vocês falaram que vocês já estão com 70 patos mergulhões ali no Zooparque de Itatiba, que é o único centro de reprodução no mundo. E o que ainda falta para começar a reintrodução? Ou seja, para que os filhotes nascidos lá voltem para a natureza, ou sejam soltos na natureza. Olha, o sucesso foi tão grande que a gente está em busca agora de novos parceiros para dividir um pouco esses patos mergulhões sob cuidados humanos, para sobrar espaço para a gente ter maior reprodução e tal, porque a gente precisa, assim, aumentar ainda bastante a quantidade de animais sob cuidados humanos, para ter uma segurança que o projeto vai continuar, para ter filhote bastante para alimentar o projeto de reintrodução. Então esse é um ponto, né, que a gente precisa ainda reproduzir bastante. Outro ponto a gente precisa saber aonde vai fazer essa reintrodução ou soltura desses animais. Então toda a equipe do PAN está buscando, descendo através do raft, usando suas técnicas, percorrendo o Brasil todo, para ver conhecendo as áreas que potencialmente poderia receber o pato, já que a gente já sabe as características que ele gosta, que é água de qualidade e tal. E tem lugar apropriado? Então, tem alguns lugares, mas ainda precisa fazer esse estudo de capacidade de suporte, se tem peixe, para a gente começar a ter um projeto piloto nessas áreas para começar a soltar, né? Para que ele, com a soltura, eles comecem a reproduzir até o ponto de a gente não precisar atuar. Mas isso é a longo prazo. E assim, cada vez que a gente tem reunião todo ano, reúne todos os pesquisadores, para cada um falar o seu ponto, o que você pesquisou, o que você achou do pato mergulhão e tal. E a equipe, que tem rodado bastante, Paulo Antas aí, que tem rodado com o apoio da Fundação Boticário,
ele rodou várias áreas e assim, a situação está crítica, porque a gente tem poucas áreas que poderiam receber o pato, a gente está tendo muita área com ação trópica, né, que não está mais A presença possível. do homem, que foi A presença alterado do pelo homem e tal. Então, assim, a gente tem que preservar o habitat. Não adianta nada a gente ficar 20 anos reproduzindo pato mergulhão e não ter onde soltar. Então, o PAN tem justamente essa tentativa de conciliar a conservação, ex situ com in situ, e ações de conservação dos habitats, né? Que aí atua junto com os parques, seria a criação in situ na natureza. Né? O estudo do animal no local dele. Ex situ fora da natureza, Entendi. que é o cativeiro sob cuidados humanos. Né? E não é simplesmente você chegar lá, abrir a gaiola e soltar um casal de patos, que ele vai saber se virar sozinho na natureza. Né? Como é que vocês pretendem educar ou treinar esses filhotes de cativeiro para viverem soltos? O pato mergulhão, o interessante, assim, quando você pega um pato mergulhão, que eu pego o ovo lá na natureza, ele nasce numa chocadeira, vai para uma caixa, ele nunca viu um pato na vida, só entre eles ali. Mas eu jogo um alevino de peixe na frente dele, na mesma hora o instinto selvagem dele fala, na hora ele caça. A gente não precisa ensinar isso. Então, como é um animal que ele tem pouco tempo de cativeiro, né, zero, então a carga genética dele tá muito selvagem ainda. Não é um animal que está muito tempo em cativeiro, que já foi perdendo aquele instinto selvagem. Então, como é um animal que está recentemente, é a primeira vez no mundo que tem o pato mergulhão sob cuidados humanos. Essa leva que começou agora é o primeiro projeto. Então, essa genética ainda está muito fresca, vamos dizer. Então, isso vai nos ajudar muito. Não quer dizer que já vai ser um sucesso. Todo projeto de reintrodução ele é lento, você tem uma perda natural, já é esperado. Por isso que a gente tem que ter vários animais para alimentar até que eles se adaptem no ponto de não precisar da nossa ajuda. Mas vai passar por um período de adaptação e formação desses casais, por isso que começa menor, um projeto piloto, ver como é que foi. Tudo é a primeira vez, então a gente vai seguir um protocolo desenvolvido pelo PAN, por todos os pesquisadores juntos, mas a ação em si, na hora de soltar, a gente depende do animal em si. Não adianta, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, a gente precisa deles expressarem o comportamento natural. Agora, sobre esse instinto do pato, uma coisa que é impressionante, a gente mostrou recentemente numa matéria do Terra da Gente, é a habilidade que os filhotes têm de já saírem do ninho e saírem nadando no rio horas depois de saírem do ovo. A natureza ela é perfeita, porque é um animal que muito pequeno, se você olhar ali, parece muito frágil, mas às vezes ele cai de uma altura muito grande, vem bater nas pedras e tal, mas como ele ele nasceu para isso, já foi né? projetado para isso, ele consegue, cai na água ali, com muito custo, rolando, e já sai nadando. Vamos até usar imagens dessa última reportagem. Foram imagens feitas pelo fotógrafo André Dib, que ficou lá de plantão, na boca do ninho do pato mergulhão, lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E ele mostrou o exato momento em que esses filhotinhos, estão vendo? Saem do ninho. Esses filhotinhos haviam saído do ovo poucas horas antes. E já saem nadando. E olha a altura que o bichinho cai sem se machucar e já com habilidade para nadar. Já sai nadando. E é muito bonito de ver que os pais, para ensinar os filhotes a caçarem, né, eles pegam o peixe, apertam um pouquinho o peixe para ele ficar não totalmente morto ali, mas deixar ele bem tonto ali. Já meio grog. Quase morto, e solta na frente do filhote. Pra ele caçar mais fácil, entendeu? Não dá na boca, ele já tem que desde filhotinho aprender a mergulhar e caçar. Mas é legal você ver esse cuidado dos pais, de pegar e dar aquela beliscada e já soltar na frente, para os pais aprenderem, o filhote aprender a caçar ali. Não é tudo de mão beijada não é boquinha não. Não é fácil. A gente está aqui nos Sons da Terra e sempre gosta de destacar os sons dos animais. No comecinho a gente colocou um pouquinho do som do pato mergulhão, que você vai ouvir agora novamente. Para que o pato faz esse som? Então, essa vocalização do pato mergulhão, ela é muito característica de demarcar território. Né? Seja, às vezes, assim, ela tem tons mais altos ou mais baixos, principalmente em época reprodutiva, ou para defender território, ou quando ele está
Porque assim, quando está a época reprodutiva, que a fêmea fica no ninho e o macho fica patrulhando, né? Ele fica patrulhando na boca do ninho, para avisar a fêmea se tem algum predador ali ou não. Quando a gente está monitorando, quando eles observam a gente, ele dá uma vocalização bem baixa para a fêmea. De alerta. De alerta. A fêmea não sai do ninho. Olha só. Ela já pescou essa. Se ele dedurar a gente. É discreta para nós, mas para ela tem todo significado, faz todo sentido. Mas agora a vocalização forte é quando eles. Geralmente quando eles vão sair ali para caçar, eles pegam aquele voo na calha do rio e eles vão vocalizando bem alto. E vai embora. E também quando. Aí o bicho pega quando ele encontra com outro pato. Né? Tá. Porque aí já é aquela. Aquela briga de território. Se a gente pudesse traduzir, cai fora que esse cai fora que aqui é Ele defende muito a fêmea dele, né? E vice-versa. E também o território dele é impenetrável, né? Olha só. Uma coisa que a gente pede é playback. Na época da reprodução tem que ter muito cuidado, né? Os pesquisadores... Você está falando esse hábito que os observadores de aves têm de reproduzir com canto, caixinhas de som o canto... Para chamar a ave para perto, do bicho, para chamar o bicho para fotografar. Só que na época reprodutiva, o que acontece? O macho fica patrulhando a fêmea. Uhum. E aí, quando você usa o playback na época reprodutiva, ele acha que é um outro pato que está vindo. Então ele fica muito agressivo e começa a vocalizar demais. O que acontece? A fêmea fica inquieta e ela pode sair do ninho. E ela saindo várias vezes do ninho, você pode causar um impacto na incubação daqueles filhotes. Porque às vezes ela sai e não era a hora dela sair ela sai 2 vezes no dia só. E se você tá ali com uma equipe querendo tirar foto, fazendo muito playback no mesmo animal ali, acontece que ela vai sair e vai ficar um período muito maior fora. Esse alerta é para a época de reprodução. Esse cuidado é para a época de reprodução, para não usar na época da reprodução. Que é quando? Que é junho e julho. Tá, então nos meses de junho e julho, proibido o playback para o pato mergulhão. Proibido porque você vai causar impacto direto na incubação. Já é um animal super ameaçado. Já está com a densidade demográfica baixa. Se a gente causar esse impacto, é uma falta de responsabilidade muito grande. De consciência, né? De consciência, de bom senso, né? Porque o bonito é você observar o animal, você tirar a sua foto, mas não alterando o comportamento natural. Quando você passa essa linha, você altera o comportamento para se beneficiar, para tirar a melhor foto, o que acontece é que você está causando um impacto numa população que está quase extinta. Então, pedimos aí para o pessoal tomar essa consciência de não usar o playback na época reprodutiva. Alexandre, você falou de várias ações que estão sendo feitas em prol do pato mergulhão. Imagino que isso custe muito caro e necessite de muito apoio. E tem uma empresa que você também representa, que é a Bluestone, que tem apoiado o projeto há bastante tempo. Queria que você falasse qual que é a importância desse apoio, o que a Bluestone tem feito pelo pato mergulhão. Então, assim, como a gente tem um Plano de Ação Nacional pelo Instituto Chico Mendes, a gente cria vários planos para executar ações, né, para a gente ajudar a salvar a espécie. Eu sou responsável por várias ações, que é a coleta de ovos, monitoramento, algumas ações voltadas para o pato. Só que para executar essa ação, a gente não tem apoio financeiro do governo, né? Então a gente tem que buscar recursos próprios, recursos de entidades, enfim. Eu, através da Bluestone, ela já está atuando desde 2017, que ela começou devagarzinho, me apoiando a comprar caiaques, bancando essas expedições, que é caro, você com uma equipe de pessoas, e a gente vai a campo, fica vários dias lá, descendo o rio, tem que comprar equipamento, montar a equipe. Então, é caro manter essa equipe a campo e toda essa ação. Então, graças a esse investimento da Bluestone, nela acreditar nessas ações, isso foi um grande passo que eu consegui dar nesses anos, que sem esse investimento eu não conseguiria executar tantas ações. E com esse investimento, ela acreditar nessas ações, acreditar no nosso potencial, eu consegui executar com consistência essas ações durante os anos, e a gente teve um sucesso muito grande das coletas, nascimento desses indivíduos. Então isso deu um avanço muito grande para o projeto sobre cuidados humanos. Isso foi, assim, foi um ponto crucial para a gente conseguir ter esse avanço, esses 70 animais sobre cuidados humanos, só foi possível porque a gente conseguiu manter expedições a campo.
Então, e agora esse ano a gente vai ter um investimento forte da Bluestone numa ONG lá na Chapada dos Veadeiros, né? Onde a gente vai fazer o monitoramento anual do pato mergulhão em vida livre. Muito bem. E a gente quer acompanhar muito de perto todas essas Então, ações. vai ser muito legal. Espero que você volte aqui nos Sons da Terra para contar as novidades e torcemos muito para que esse projeto só cresça e tenha muito sucesso. E só temos a te agradecer e parabenizar por todo esse esforço de anos aí por essa espécie. Sempre é bom a gente poder divulgar esse trabalho, que é tão importante as pessoas conhecerem, porque às vezes você vai na Serra da Canastra, alguns lugares, você vê mais observadores de fora do que brasileiros. Então o povo brasileiro precisa entender da necessidade de conservar o pato mergulhão, não só para o pato em si, mas para nós, para a espécie. Eu agradeço o espaço e que eu venha contar bons resultados aí, positivos. E olha, São Pedro esperou a gente terminar essa gravação, tá começando a chover. E um pé d'água. Aqui em Monte Alegre do Sul. Ó. Graças a Deus, porque chuva água é bom. Vida. Água é vida, isso aí. Se você quiser compartilhar esse episódio, assistir de novo, é só acessar o seu agregador de podcasts preferido, o site do Terra da Gente, ou então o nosso canal no YouTube. Só buscar por Sons da Terra, caso você já não esteja no YouTube com a gente. Já ganhei uma caneca. Até a próxima. Um brinde. Um brinde. A nós, ao pato e à chuva. Aê. Sons da Terra.